No vídeo de hoje, o capítulo 6, Encontro com o Missionário, do livro Judith, a judia cristã fiel até a morte na Rússia comunista. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Um poderoso avivamento predominava na igreja de Moscou em razão das pregações transmitidas por um consagrado evangelista missionário procedente de outra parte da Rússia, cujas penetrantes e inspiradas palavras acendiam o amor nos corações mais endurecidos, conduzindo muitas pessoas ao despertamento para uma nova vida. Os crentes também se sentiam renovados em seu ânimo e procuravam levar a Jesus os distanciados do seu caminho, em face do que muitos se entregavam arrependidos ao Senhor, de maneira que os dias eram de purificação e santificação. Judith frequentava constantemente aos cultos, auxiliando em oração aos evangelizadores, rogando a Deus pela conversão dos ouvintes, das simples, mas inspiradas mensagens que da parte do Senhor lhes eram dirigidas. Aproximando-se, porém, os últimos dias de sua estadia naquela grande cidade, o missionário dirigiu uma pregação exclusivamente para os membros da igreja. "Olhai ao redor de vós", dizia ele. "Desde alguns anos o sangue dos povos se derrama por toda a nossa pátria, e a cada dia a morte conduz centenas e milhares de almas para a eternidade, entre as quais muitas não se arrependeram dos seus pecados. Mas depois do túmulo, o que as espera? Nossa pátria é semelhante a um vulcão em erupção ou a um mar agitado por impetuosas ondas que não o deixam aquietar-se. E quantos perecem navegando nesse mar? Escutai os clamores de salvação que chegam até nós. Salvai-nos, vós de cada cidade, de cada aldeia. Salvai-nos, vós das casas da beira-mar, tanto no norte quanto do sul. Mas quem estende a mão para alcançar aqueles que se afogam no mar da vida? Quem lhe estende a mão de amor fraternal, atentando para os seus gemidos? Quem? Se todo o povo em nossos dias está armado uns contra os outros, impulsionados por um forte sentimento de compaixão e amor ao próximo, enquanto o evangelista prosseguia. Não é nosso dever de crentes imitar o nosso Senhor e Mestre? Não é nosso dever negar-nos a nós mesmos, lançando-nos neste mar agitado pelo ódio e pelas vinganças humanas? Assim é para que possamos salvar, arrancando do poder da iniquidade e do pecado as almas perdidas, mesmo que seja ao preço de nossas vidas. A vida de nosso abençoado Senhor e Salvador era tão preciosa, não somente na terra, mas em todo o universo, mas Ele a entregou pela nossa salvação. Será que teremos pena de nossa vida e que não a entregaremos, sacrificando-a se for preciso, para que os outros também recebam a salvação? Para os crentes idosos é difícil enfrentar as diversas dificuldades da missão. Os chefes de família são impedidos pelos seus encargos, precisam cuidar do pão cotidiano para os filhos, precisam zelar pela família. Vosso dever é ajudarem-no em oração. Mas vós, irmãos e irmãs da mocidade, sois plenos de força e energia, nada vos impede, sois livres. As almas perecem e o Senhor vos chama. Quem irá? A quem enviarei, diz o Senhor. Hoje, por meu intermédio, ele se dirige a vós. Haverá em nosso meio alguém que se disponha a acompanhar um pequeno grupo que segue de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho? Naturalmente, os temerosos e desanimados não podem executar esse trabalho, pois a fome, o cansaço, as perseguições e talvez até a morte encontrarão. Assim o digo porque neste caminho já provei muitas
dessas dificuldades e antecipadamente previno aqueles que pensam em aceitar tal árdua tarefa. É mister se pesar de tudo isso antes de tomar uma decisão. Mas para todos os corações firmes e resolutos, o Senhor diz: sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Encerrando nesse ponto o convite, o evangelista demonstrou viva fé ao formular uma pergunta que repercutiu com o valor de uma convocação: quem irá? Esse apelo soou através do grande salão repleto de ouvintes, indo morrer entre os últimos bancos. Reinou silêncio enquanto o pregador percorria o olhar sobre a assistência. Muitos desejavam responder afirmativamente, mas uma resolução de tal natureza exigia profunda reflexão. Os crentes amavam o Senhor. Muitos deles já trabalhavam incansavelmente para a sua glória, mas responder a tal chamada era difícil demais. A guerra civil assolava todo o país e o tremendo poder da fome afligia os habitantes de muitas regiões. Outros sim, a situação era agravada por diversos surtos de epidemia. Esses e tantos outros males atingiam a muitos lares, oferecendo um aspecto desolador, e a sensação de insegurança era geral. Evidentemente, percorrer as aldeias nesse tempo era muito arriscado. Isso cada ouvinte reconhecia, tendo por esse motivo grande consideração pelo abnegado serviço de Cristo, o qual, em companhia de alguns outros, suportava dificuldades e privações de toda espécie. Esses não levavam em conta os perigos que os ameaçavam, se pudesse levar vida e consolo a muitos corações. Consagrada ao Senhor Jesus. Estou pronta para seguir conforme a chamada do meu Senhor, respondeu a voz calma e firme de alguém que se achava em um dos últimos bancos. Os presentes olharam instintivamente para trás e se admiraram ao ver a moça de grandes e sérios olhos pretos. Ela era muito jovem ainda e de aparência muito frágil, mas prosseguia dizendo: resolvi entregar minha vida completamente ao Senhor. É verdade que sou um pouco fraca fisicamente, mas sei que Ele pode ajudar-me. Não tenho experiência para esse trabalho, mas amo ao meu Senhor e amo aqueles por quem Ele deu a sua vida. Judife, murmuraram os ouvintes. De fato, era Judife, que após a dolorosa e definitiva separação de sua família, se encontrava novamente em Moscou. Suas férias tinham terminado e ela já havia reiniciado os serviços no escritório, cujo emprego lhe propiciava o sustento próprio. Como anteriormente, ela aproveitava as horas vagas, esforçando-se por servir ao próximo com amor e dedicação. Continuava em suas visitas aos enfermos, ajudando-os em suas necessidades, e consolava os tristes e desalentados, suprindo suas faltas, tanto quanto o permitiam suas condições. Aos domingos e feriados, desempenhava esse abençoado trabalho entre o povo pobre e simples das aldeias, afeiçoando-se profundamente a essas pessoas humildes, em sua maioria indoutos, que nada sabiam de Jesus, embora se denominassem cristãos. Impelida pelo desejo de melhor servi-los, Judife pensou várias vezes em deixar o emprego, que em grande parte a impedia. Ansiava por sair ao encontro das almas sem Cristo e, confiante no Altíssimo, levar-lhes as novas do Evangelho. Mas adiava essa ocasião, não estando convicta da vontade do Senhor a seu respeito. Considerava que a exposição de seus pensamentos não provaria isso. Por conseguinte, aguardava a sua orientação. Diante, pois, daquele apelo, a jovem entendeu a sua chamada e, mais fervorosa em seu zelo por servir a Deus e ao próximo, não vacilou nem um instante a atender a uma voz que lhe dizia no seu interior: agora é tempo. Eis o teu caminho, Judife. Agora podes cumprir teu desejo. E assim ela proferiu as palavras decisivas: estou pronta.
Realmente ela estava preparada pelo próprio Senhor para o glorioso trabalho em favor do próximo. E, terminado o culto, Judith acertou os detalhes finais com o missionário, recebendo orientação acerca do lugar e a data em que deveria seguir a fim de tomar parte no trabalho. Estava muito agradecida a Deus, aquele que tudo prepara de modo maravilhoso. Judith reconhecia que muitas dificuldades a esperavam pelo caminho escolhido, mas as aguardava com alegria, sabendo que não ia só, mas que o próprio Senhor estaria ao seu lado. Sentia que esse era o caminho pelo qual ele queria guiá-la, e estava disposta a seguir suas pisadas. No dia de sua partida, os seus amigos e irmãos na fé reuniram-se na estação para a despedida. E uma das irmãs em Cristo, que era companheira constante de Judith no trabalho entre os pobres, perguntou-lhe com lágrimas nos olhos: Deixar-nos-ás por muito tempo, querida Judith? Penso, querida Eugênia, que me consagrei ao Senhor para este trabalho por toda a minha vida, pelo menos assim o quero. Dedicação no serviço do próximo. Embora seu novo trabalho fosse realmente muito difícil, Judith se esforçava para desempenhá-lo o melhor possível. A frase de advertência antecipada pelo missionário por ocasião de sua pregação na igreja não se tratava de meras palavras, pois cada dia trazia novos obstáculos, às vezes maiores do que se poderia supor. Judith não tinha muita saúde e os demais membros do grupo missionário julgavam ser-lhes impossível superar as dificuldades, principalmente o cansaço das contínuas viagens a que se sujeitavam. Mas seu sentimento de amor ao próximo lhe dava ânimo a cada dia. Se não tinha forças em si mesma, Judith buscava-as em seu Salvador e Senhor com fervorosas orações. O sofrimento da multidão de estranhos que encontrava lhe causava imensa dor no coração, e reunindo a si mesma, a jovem dedicava-se totalmente a servir ao próximo, procurando mitigar a sede espiritual que via em torno de si. Cansada das lutas e do terror que reinava por toda parte, as almas buscavam paz e descanso em Jesus Cristo. E a pregação do Evangelho era aceita pela multidão, que nela achava uma fonte de esperança e consolação. Em todos os lugares, o povo se entregava a Jesus, demonstrando o sincero arrependimento de seus pecados. Mas era preciso também sair em busca dos enfermos que, em massa, eram atingidos por diversas epidemias. Entre esses infelizes, acontecia morrerem famílias inteiras, sem qualquer recurso, e o grupo missionário dedicou-se a socorrer aos pobres sofredores. Judith também não poupava as forças e assim prosseguia sua vida. O Senhor lhe apontou esse trabalho e, cheia de fé e ternura, a jovem executava-o com todo amor e alegria. Trabalho, dificuldades e enfermidades. Aquele verão era abrasador e o ar sufocante dificultava a respiração, em especial para os enfermos. Uma poeira constante penetrava em todas as choupanas e aldeias, cujos moradores, em sua quase totalidade, encontravam-se atacados de graves enfermidades. Dessa poeira insuportável e do calor intenso, não havia condições de se esconder, quando, certo dia, um grupo de peregrinos desconhecidos na localidade buscou abrigo numa casinha, rodeada de pequeno jardim, situada no final de uma estreita rua da aldeia. 3 deles, 2 homens e uma moça, estavam contaminados por tifo e padeciam muito entre a vida e a morte, porém eram cuidados com todo o desvelo pelos outros 2, que estavam sãos. As noites abafadas tornavam ofegante a respiração dos enfermos. As janelas dos seus quartos se mantinham abertas e próximo a uma delas, fronteiriça ao jardim da casa, se encontrava o leito da moça, muito jovem ainda, que delirava
sob ardente febre. A seu lado, encostado a uma mesinha, sentou-se um velhinho, cujo nome era Azim. Era ele um dos que cuidavam dos enfermos, entre os quais a meiga Judife. Esta, fixando o olhar em Azim e apontando para cima com as mãos magrinhas, falava-lhe por longos tempos, mas suas palavras eram incompreensíveis para Azim, que procurava entendê-la, mas não podia. Penalizado, ele maneava a cabeça. A doente falava em língua hebraica, a qual ele desconhecia. De súbito, porém, ela lhe estendeu uma das mãos, perguntando-lhe normalmente: "O senhor não compreendeu, avô, o que eu dizia? Eu pensava que todos me entendiam. De fato, não compreendi nada." "Mas o que deseja, Judife? Falaste quase 2 horas e estavas muito agitada", respondeu Azim, tomando-lhe a mão e examinando o pulso. "Oh, avô, foi-me dado contemplar uma visão maravilhosa. Estávamos num enorme e glorioso templo, o qual estava repleto do povo hebreu. Entre eles se achavam os sacerdotes das suas sinagogas com suas lindas vestes. Mas no meio da multidão, e não longe de nós, estava ele com suas vestes simples, imóvel e silencioso, trazia o olhar voltado para o nascente do templo sobre o povo reunido, e eu não desviava o olhar da direção dele, sentindo que era o Senhor Jesus, o Messias de Israel, o qual se achegava a seu povo. Em certo momento, resolvi testificar diante do povo reunido que ele me salvara do pecado, e eu também lhe dizia que ele desejava salvar a todos. Ao mesmo tempo em que eu afirmava isso, apontava para ele, desejosa de que todos o vissem. Algum motivo, porém, os impedia, porquanto ele permanecia no mesmo lugar, mas nenhum dos outros conseguia vê-lo. Contudo, ouvindo as minhas palavras, muitos dentre o povo e também dentre os sacerdotes choravam e, com as mãos postas, pediam-lhe perdão em altos brados. Eu me sentia imensamente feliz pelo arrependimento deles, mas era preciso aumentar muito a minha voz para que todos ouvissem. Isso porque se levantou um grande rumor entre os presentes e era-me difícil superá-lo. Após discorrer tão claramente sobre a visão, Judife acrescentou: "Sabe, avô, agora me sinto bem, e tão leve como se não estivesse doente. O Senhor, ao qual vi, certamente me curou. Oh, como me alegrei vendo o nosso povo arrependido diante do Senhor." Eu gostaria muito se pudesse admirar novamente essa visão. Estou pensando que nosso glorioso Senhor virá em breve para juntar seu povo de todos os países e de todas as raças. Certamente ele me mostrou aquele templo grandioso que brevemente será edificado em Jerusalém. O bondoso velhinho se admirou ante a rápida mudança de sua doente e refletia. Já fazia diversos dias que ela lutava contra a morte. Era-lhe, pois, inadmissível que a jovem discorresse perfeitamente acerca do que se passou, como se estivesse sã, ao fitá-lo tão alegre. Mas seu pulso estava normal agora e a temperatura também. Finalmente disse em voz alta: "Sim, Judife, Jesus virá em breve para todo mundo, inclusive para Israel. Mas vejo que ele se apresentou para você nesta hora. Ele tocou em seu corpo e lhe aliviou a enfermidade. Glória a Deus! Agradecemos, pois, a ele por essa bondade." Assim dizendo, o servo de Jesus dobrou os joelhos perto do leito de Judife e uma fervorosa oração saiu de seus lábios, agradecendo ao Senhor que lhes concedera a sua ajuda. "Não é verdade que em breve poderei trabalhar?" disse a enferma depois da oração. "Sim, se o Senhor lhe der as forças necessárias. Se assim suceder, será para a sua glória e novamente trabalharemos juntos para ele. Mas por enquanto acho que seria bom ele dar-lhe sono. Vamos, esforce-se para dormir." Como vemos, aprove ao Senhor deixar sua serva por mais algum tempo neste mundo. Não chegara ainda o tempo determinado para sua partida. Ela deveria fazer mais alguma coisa para a glória de Deus nesta terra.
Algumas almas deveriam ainda ser atraídas para ele, através de seu trabalho, visto que a partir desse momento verificava-se rápida melhora em Judith. No início de sua enfermidade, tinha-se pouca esperança no seu restabelecimento, pois o trabalho incessante e as passagens frequentes de uma aldeia para outra lhe haviam debilitado o físico. Os livros, as roupas e outros objetos indispensáveis formavam pesados fardos que os componentes do grupo missionário conduziam às costas sob um sol abrasador ou sob chuvas intensas através de dezenas de quilômetros. A fome era constante entre eles, porquanto a escassez de alimentos em geral, e além disso sofriam as perseguições movidas pelos inimigos do Evangelho, os quais, no empenho de prejudicá-los, chegavam até a levá-los às prisões. Esses inimigos se assemelhavam a um bando de lobos, prontos a dilacerar as ovelhas, suas vítimas testemunhas da verdade. Pouco antes de cair doente, Judith já se sentia cansada e abatida. Tudo levava a crer que não lhe seria possível continuar por mais tempo no trabalho. Mas certo dia, ela deparou-se com uma cena que a impelia a prosseguir. No interior de um casebre, algumas crianças estavam atingidas pelo tifo, enfermidade que poucos dias antes levara seus pais à sepultura. Envoltas em trapos apodrecidos e cobertos de sujeira, as pobres criaturinhas se moviam penosamente, tendo por leito o chão de terra batida, sem nenhum socorro à vista, estavam destinados à morte irremediável. Passar de largo? Impossível. Apesar de extenuada, Judith se dispôs imediatamente a ajudá-las e, com alguns companheiros, empenhou-se na luta por salvar as crianças. Depois de ingentes esforços, a humilde casa apresentava um novo aspecto. Uma faxina geral tornou-a arejada. As crianças, convenientemente trajadas, tinham roupas limpas e repousavam sobre leitos arranjados com materiais rústicos conforme o permitiam as condições, nas quais, porém, predominava o asseio. E após alguns dias de cuidados, os doentes obtiveram boa melhora, mas Judith, completamente esgotada pelo esforço constante e pelas noites de vigília, acabou por contrair a fortíssima febre que denunciava seu contágio pelo temível tifo. Esteve acamada por algumas semanas e o seu débil físico demonstrava o quanto seria difícil resistir. Mas o Senhor veio em auxílio de sua frágil, mas fiel serva e filha. Muito embora sua vida fosse repleta de trabalhos e sofrimentos, Judith jamais se esquecia de seus pais e do seu povo. Após sua viagem a Gorky, que lhe deixara tão amargas recordações, ela não soube mais nada deles, e até algumas cartas que ela lhes enviou ficaram sem resposta. Isso lhe causava profundo pesar. Afastando-se dos companheiros e ficando sozinha, Judith derramava muitas lágrimas orando a Deus em favor de seus pais. Ela sofria ao lembrar-se da terrível maldição que sua querida mãe lhe lançara na noite da separação. Causava-lhe dolorosa sensação imaginar que sua tão amada mãe pudesse deixar este mundo sem paz no coração e sem reconciliar-se com ela, a causadora involuntária de tão horrenda sentença. Então ela perecerá para sempre, pensava Judith acerca de sua mãe, sentindo grande aperto no coração. Mas que fazer? Retornar à casa e implorar-lhe que a entregue o seu coração a Jesus? Isso ela reconhecia ser impossível, e nada mais podendo fazer, orava com todo fervor, rogando a Deus por eles. A enfermidade que afastou do trabalho durante algumas semanas passou. Ao sentir-se melhor, Judith retomou o seu cargo, iniciando por espalhar as novas do Evangelho entre o povo que não conhecia a felicidade da vida santa em comunhão com Jesus Cristo. A respeito desses dias, encontrou-se
casualmente uma folha de seu diário onde estava escrito: Segunda-feira, 29 de setembro. Estive doente, mas louvado seja Deus, voltaram-me as forças e posso fazer alguma coisa por meu Senhor. Sexta-feira fomos a uma aldeia e no sábado visitamos outra. Domingo pela manhã estivemos no culto entre os russos e depois do almoço nos reunimos também para louvar a Deus entre os alemães. Em seguida tomei parte da reunião das senhoras e à noite estive no culto onde testificamos a respeito de Jesus. Cantamos, oramos e o Senhor nos abençoou maravilhosamente. Em algumas ocasiões, o povo reunido nas aldeias ou doentes que recebiam os cuidados de Judite ouviam seus testemunhos simples acerca de Jesus e a interrogavam. Como sendo você uma hebreia, prega a nós sobre o Cristo que os hebreus crucificaram e ao qual não aceitam agora? Então Judite lhes contava como achara seu Salvador, entregando-se para servi-lo por toda a sua vida e dispondo-se a viver unicamente para ele. Você ainda é muito jovem e é tão inteligente, observou certa vez uma velhinha com os olhos rasos de lágrimas, interrompendo sua narração da história de Jesus. Para nós, velhos, é tempo de pensar em Deus, mas você ainda é muito nova e bonita. Fico admirada ao ver como você é diferente das outras moças. Judite olhou com meiguice para a velhinha de face enrugada e indagou. Por que você fala assim, vovó? Não me pareço, então, com as outras moças? Não parece mesmo, porque na sua idade elas nem pensam em Deus. Todas dançam, divertem-se e procuram bons noivos. Mas você anda pelas aldeias e nos fala de Nosso Senhor e Salvador, trata dos doentes e não pede pagamento do seu trabalho e cuidado para conosco. Quem dera que o Senhor nos mandasse mais benfeitoras como você. Assim dizendo, a velhinha enxugava as lágrimas e Judite, comovida, sentia que as lágrimas também assomavam aos seus lindos olhos. Sim, querida avó, mas há algum tempo atrás, meu modo de vida era igual ao das outras jovens. Eu dançava o que quisesse, possuía com fartura, tinha um noivo muito bom, enfim, divertia-me como toda a gente. Ao conhecer, porém, ao meu Senhor, deixei minha vida pecaminosa, deixei meu noivo e me tornei noiva de Cristo. Ao entregar-lhe meu coração, ele me ensinou a amar ao próximo como ele amou e a fazer isso que agora faço entre vocês. Por meu trabalho, ele mesmo me dará maravilhoso prêmio lá no céu, onde estarei com ele. Até aqui, ele já fez tanto por mim e por vocês. Chegou a dar sua vida preciosa, morrendo torturado numa cruz. O seu amor para conosco, pobres e miseráveis pecadores, obrigou-o a fazer isso, e de nós não exige mais do que nosso coração cansado e contaminado pelo pecado, o qual ele quer lavar com seu sangue, para depois da morte guiar-nos a seu reino celestial. Oh, minha pombinha, como eu gostaria de ir também para esse reino! Nos últimos tempos venho pensando muito nisso, mas sei que sou grande pecadora diante de Deus. Como poderia eu ser recebida no seu reino, onde só habitam os santos, gente sem pecado? Antigamente eu era como você, nova e bonita, mas tudo passou. Agora só as rugas cobrem meu rosto, e a consciência me fala dos pecados passados, porque na minha mocidade eu não pensava em Deus, nem na morte, ou em que eu deveria dar conta de tudo quanto praticasse diante do justo juiz. Parecia-me que eu seria sempre nova e forte, mas aqui estou, velha e alquebrada. Dentro em breve chegará o meu fim, e toda a minha vida terá sido passada sem Deus. Nada levo pelo caminho em que vou, só me acompanham os pecados que pratiquei. O que me espera depois do túmulo? Esse pensamento me assusta e me deixa muitas noites sem dormir. Oh, se o misericordioso Senhor olhasse para mim e me perdoasse, a esta tão grande pecadora, acrescentou a velhinha, enquanto que grandes gotas de lágrimas de arrependimento rolavam pela sua pálida face. Depois de algumas horas, sua fisionomia estava serena, seu aspecto estava tranquilo. Em sua velhice, uma perfeita paz começou a reinar em sua alma.
E agora, diante da porta de sua humilde moradia, beijava Judife, rogando a Deus que abençoasse a jovem pela qual ela conhecera o amor de Jesus, tendo-lhe entregado o coração, ao qual ele limpara de todo o pecado com seu próprio sangue. O Senhor lhe enviou a mim como um anjo. Certamente que ele, cheio de amor, me procurou como uma ovelha perdida, dizia a velhinha, demonstrando seu contentamento. E continuou: agora vá a outros pecadores iguais a mim. Vá, minha pombinha. Vá, noiva de Cristo. Que ele seja consigo onde quer que você for. Eu não posso mais servi-lo. Os meus pés estão cansados. Não aguento mais caminhar, mas estou pronta e com alegria passarei com ele para o seu reino. Nada mais me aterroriza. Quanto mais a morte se aproxima, mais me sinto alegre. Novamente as lágrimas interromperam suas palavras. Na hora de despedir-se de Judife, ela sofria a separação. Ao mesmo tempo, porém, agradecia ao Senhor que lhe enviara as boas novas por meio da jovem. Adeus, querida avó. Agora, minha querida irmã no Senhor. Devo seguir, pois adiante há muitas almas as quais meu amado Senhor quer atrair para si. Talvez nos encontraremos em breve, disse Judife, levantando o rosto brilhante de esperança e olhando para os céus. Deus seja contigo, minha irmã. Nestes últimos dias, disse a nova convertida, enquanto ajudava a jovem a colocar sua maleta de viagem às costas. Assim transcorria a vida de Judife. A conversão das almas lhe animava a prosseguir em sua jornada. E o esforço não era em vão, pois produzia seus frutos. Ao iniciar o trabalho entre o povo das aldeias, sucedia-lhe algumas vezes ser tratada friamente e até com inimizade por alguns. Mas aos poucos os tais eram vencidos pelo amor e simplicidade, quando então muitos se rendiam ao Senhor Jesus arrependidos de seus pecados. Esses acontecimentos alegravam seu coração acima de tudo, e Judife se inflamava de esperança de que seus pais também poderiam render-se um dia perante o amor de Jesus, dobrando os joelhos diante dele e aceitando-o como seu Messias, Salvador e Senhor. A dura enfermidade pela qual Judife passara também não ficou sem resultado em sua vida futura. Ao deixar o leito, notava-se nela grande transformação, pois a glória do Senhor que se lhe apresentara como se fosse no Monte da Transfiguração, resplandecia agora em toda a sua vida. Antes ela era mais alegre, mais cheia de vida, mas desde então tornou-se mais quieta, e a sombra de um estranho sentimento podia ser vista em sua face. Contudo, isso não era saudade ou tristeza por algo terreno, por seus pais, parentes ou amigos. Ultimamente, o seu pensamento constante era a pátria celeste, e todo o seu ser lhe falava em prosseguir até alcançá-la. Sua alma anelava por chegar lá, e todas as suas palavras e seu procedimento tornaram-se mais profundos e sérios. Essa mudança não passou despercebida aos companheiros de trabalho de Judife, cujos principais temas entre eles eram a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja e o seu glorioso encontro com os fiéis. Sabe, avô, disse ela numa ocasião ao idoso dirigente do pequeno grupo missionário, durante a minha última enfermidade, eu sempre via Nosso Senhor sob diversas aparências e em muitos lugares. Mas todas essas visões estavam ligadas à sua vinda à Terra. Creio que brevemente ele virá buscar sua igreja. E às vezes penso que já ouviremos sua voz chamando-nos para ele. Uma voz no seu íntimo, aquela que muitas vezes me animava e sustentava através dos acontecimentos de minha vida, e em todas as provações depois de minha conversão, me alerta a ficar preparada para encontrar meu Senhor. Espero-o a cada momento. Este mundo terreno me parecia lindo e me despertava interesse, mas agora tudo o que é daqui se tem tornado distante e estranho para mim. Ultimamente tenho me sentido tranquila, mesmo ao lembrar de meus pais, e não sinto mais nenhum peso na alma ou no coração.
Para o Senhor também acontece assim, avô? Não, Judith, eu não me sinto assim, mas também creio que a vinda de Jesus está próxima. Penso que ainda na minha vida aqui na terra haverei de ver Ele face a face, e por isso desejo viver e testificar para o povo acerca da sua vinda, que deverá ocorrer dentro em breve. Na verdade, o que tenho notado em você é que depois de sua doença, sim, é isto mesmo, depois de sua doença, notando nele certa indecisão, Judith insistiu. Sim, vovô, diga o que pensa. Bem, o que quero dizer é que venho me achando um pouco esquisita, isto é, você está mudada. Talvez seja por você não se ter restabelecido por completo ao reiniciar-se o nosso serviço, e os acontecimentos com que nos deparamos diariamente devem ser-lhe difíceis de suportar. Creio que seria bom você descansar uns dias e com uma semana de repouso em alguma igreja conhecida você poderá fortalecer-se. Depois continuará o trabalho. Preocupo-me ao considerar que você ainda está muito fraca e cansada. Não, avô, estou perfeitamente sã e as dificuldades do trabalho me parecem mais leves do que antes. Não pense em descanso. E seria muito infeliz se me afastassem do trabalho, mesmo que fosse por curto espaço de tempo. O sentimento do qual eu dizia não é consequência de doença ou cansaço, mas sim o resultado da convicção de que em breve o Senhor me virá buscar para si. Com essas palavras que proferiu baixinho, a face da jovem resplandeceu de alegria e ela ergueu o olhar para o céu, de onde esperava seu Senhor e noivo celeste. Se é assim, Judith, Deus lhe ajude para que a cada minuto você esteja pronta para ir ao seu encontro. A sorte da nossa vida na terra é que Ele nos sustenta com suas mãos e realmente pode estar próximo o tempo do seu descanso ou de nós todos, os remidos do Senhor. Vamos trabalhar, pois talvez estes sejam os últimos dias para nós e que na sua vinda não estejamos dormindo, mas firmes no trabalho de sua vinha. Vemos como as trevas do pecado vêm envolvendo as nações. A iniquidade aumenta, o amor nos corações dos crentes vai esfriando. Aqui na Rússia, os servos de Deus se acham oprimidos pelas autoridades. A fome prevalece e há muita falta de tudo. O liberalismo e o modernismo invadem a Europa Ocidental e principalmente a América. As candeias das igrejas se apagam em todos os lugares e cada dia mais a miséria e a agitação envolvem as nações. E tudo isso é permitido pelo Senhor como um sinal de despertamento ao mundo e como aviso para os crentes acerca de sua vinda e acerca do juízo final. Avô, para os cristãos, o mundo em liberalismo e modernismo é tão ruim como o comunismo? Sim, Judith, porque esses três espíritos provêm da mesma fonte. Sendo o comunismo resultado dos dois primeiros, bem pode ser comparado como o filhote de ambos. Procure ainda, minha filha, no livro de Apocalipse 16 e 13 e 16. Lá está escrito a respeito de três espíritos imundos, semelhantes a rãs, os quais chamam a todos os habitantes da terra para se levantarem contra Deus. E, sem dúvida, esses três espíritos são os mesmos que aqueles de que falávamos. Notemos a comparação. A vida das rãs se passa nos brejos, lagoas e lugares lamacentos, onde nascem e se desenvolvem. De lá, podemos ouvir seu coachado, principalmente à noite. O liberalismo, o modernismo e o comunismo também nascem e crescem nos lugares lamacentos das comunidades, na impureza espiritual e nas imoralidades. Seu cochoado soa nas noites do pecado, do gozo mundano e, principalmente, nesses últimos tempos, afastam os homens de Deus, colocando-os no fundamento da incredulidade. Mas uma coisa me consola nestes dias, é que neste período tão difícil para nossa pátria, muitas almas estão despertando do sono pecaminoso e se convertem de todo o coração a Jesus. Os acontecimentos atuais
não sucederão em vão. É o que indicam as almas que aceitam a Jesus ao visitarmos cada aldeia. Vamos vigiar e trabalhar até o fim. No próximo vídeo, o último capítulo do livro, As Nuvens se Espessam. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.